para as meninas. Bom dia para os rapazes. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Que bênção. Olha para quem está ao seu lado. Só dá uma olhadinha. Só olhar, não precisa falar nada. É irresistível, né? Deus abençoe. Entrega uma palavra boa. Sempre é bom ter uma palavra boa e abençoada para os nossos amados e preciosos irmãos que conosco estão na caminhada da fé, em nome de Jesus de Nazaré. Nós vamos orar juntos. Eu quero convidar você a fazer comigo essa oração. Deus amado, em nome de Jesus nós oramos, gratos pela bênção da vitória sobre a morte, a vitória de Jesus. E a vitória de Jesus nos dá a bênção da vida, vida em abundância enquanto aqui estivermos, e uma vida eterna maravilhosa na sua presença quando chegar esta hora. Oh Jesus, muito obrigado por nos assegurar essa verdade, por trazer ao nosso coração essa segurança a partir da sua palavra. Obrigado por nos ensinar o caminho da redenção, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o caminho da redenção é um convite de Jesus para nós. Jesus caminhou entre nós, trouxe-nos uma presença maravilhosa a partir da sua palavra na caminhada com os seus discípulos. Um começo tímido. E esse é mais um episódio que a gente aprende a não desprezar os começos tímidos ou os pequenos começos. Jesus se reúne com mais um, e forma um time de 12, e a partir desses 12, mais um, dos 12 você já sabe que então era dos 11, mais um. Estou aguardando vocês aí. Mais um! Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Existem cenas da redenção que são maravilhosas e extraordinárias. Algumas delas nós já passamos por elas e já lemos várias e várias vezes, e eventualmente passa algum detalhe que a gente não percebe. Eu queria começar com vocês hoje num lugar especial chamado cenáculo. O cenáculo foi o lugar onde o Senhor Jesus resolveu passar a Páscoa com seus discípulos. E o cenáculo tem algumas lições especiais e um texto específico, um versículo que vai marcar o cenáculo. Veja comigo aqui na nossa tela. Versículo 34 e 35 de João 13, leia comigo. Novo mandamento vos dou, que vos uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus, se tiverdes o quê? O cenáculo é um lugar onde a gente vê de maneira clara o amor de Deus. Eu quero elencar isso a partir desse princípio que aí está, o princípio da providência divina na preparação dessa Páscoa. Não sei se você se lembra, mas Cristo orientou Pedro e João que eles fossem até a cidade, e lá na cidade eles encontrassem um homem com um cântaro. Foi essa a dica. Encontrem um homem com cântaro e vão até ele. Aqui está um homem com cântaro e com microfone. E o homem com cântaro ali estava. Então Pedro e João vão atrás do homem que está com cântaro. Ele entra numa casa. A orientação de Jesus foi: na casa que ele entrar, vocês entrem e perguntem ao dono da casa. O mestre mandou perguntar aonde passaremos a Páscoa. E ele vai mostrar para vocês um cenáculo, um espaçoso cenáculo mobiliado. E assim, exatamente assim aconteceu. Eles foram até lá, encontraram um homem com cântaro. E esse homem com cântaro entrou numa casa. Nessa casa tinha um dono da casa que deu a eles essa resposta clara. E nisso você aprende, eu aprendo com aquilo que a Bíblia vai chamar, e nós vamos aprender, que é a providência divina. Deus, Ele prepara para nós coisas que nós nem conseguimos elencar.
Existem cenas na nossa vida que passam e a gente não percebe, que a gente não está atento para observar, ou mesmo muitas e muitas bênçãos de Deus sobre a nossa vida, que a gente até se acostuma. A gente fica meio que saturado de bênçãos e não percebe o cuidado e a providência de Deus na nossa vida. Escute, antes de você nascer, o Senhor já havia preparado algo para você. Antes de você acordar, o Senhor havia preparado algo para você. E antes de ser segunda-feira, o Senhor preparou o domingo da Páscoa, o domingo da ressurreição para você e eu jamais nos esquecermos do poder extraordinário de Deus. A providência divina é algo extraordinário que Deus nos traz. Mas no cenáculo também houve uma comunhão maravilhosa. E a comunhão foi tão importante no cenáculo que houve uma palavra de Jesus. Ele dizia assim: olha, eu desejo ardentemente celebrar com vocês. Havia uma expectativa de Cristo quando os discípulos estivessem juntos, como uma família que se reúne numa data especial. E a gente se prepara, a gente tem uma ansiedade, a gente conta os minutos para que haja de fato aquela reunião e que nós estejamos juntos com os nossos familiares ou com os nossos amigos. Mas nesse caso, Jesus se reunia com seus discípulos e queria desfrutar daquele tempo extraordinário com eles, porque Jesus sabia o que iria acontecer, embora os discípulos não tivessem a mesma percepção. Jesus, então, deseja ardentemente ter a comunhão, porque a comunhão é um lugar de cura. A comunhão é um lugar de edificação. A comunhão é um instrumento de Deus para aquecer a nossa fé. A comunhão é a hora em que a gente socorre quem precisa, em que a gente ajuda alguém que está necessitando do nosso apoio e nós estendemos a nossa mão ou demonstramos a nossa preocupação. A comunhão é quando o nosso coração está friozinho e alguém vem e nos abraça, e aquele abraço de comunhão nos aquece. É quando a gente está um pouquinho triste, e alguém nos traz na comunhão a bênção de uma palavra. A comunhão é um milagre de Deus, porque pessoas tão distintas e tão diferentes, elas são agregadas no mesmo espaço, estão sob o mesmo propósito, e recebem de Deus a mesma direção, e assim caminham, aquecidas e fortalecidas pela bênção da comunhão. O cenáculo também foi um lugar de serviço. Jesus fez alguma coisa inédita que não estava no script, que os discípulos ficaram assustados, afinal de contas, como é que ele iria lavar os meus pés? Pedro, naturalmente Pedro, parecido com a gente, parece um latino, né? Que vai nas suas reações imediatas. Não, eu não quero que o senhor me lave os pés. E Jesus responde para ele: olha, se eu não lavar os seus pés, você não vai ter parte comigo. E Pedro imediatamente faz a cena, que é a cena que a gente imagina. Então, me dá o banho inteiro, porque é isso que eu quero ter parte com o Senhor. Mas Jesus vai e lava aqueles pés sujos e cansados, aqueles pés cheios de pó, cheios de poeira, aqueles pés cheios das marcas da distância, do caminho percorrido, aqueles pés cansados de tantas caminhadas, pés que estavam habituados a participar das inúmeras ações do Senhor Jesus Cristo, e ali está Jesus ajoelhado aos pés deles, lavando os pés, secando os pés. Mas curiosamente, Jesus deu a eles uma palavra, uma ordenança: assim como eu faço com vocês, façam vocês com os outros também. E aí aquela parte que a gente lembra o quanto o serviço também é uma demonstração de amor. Aliás, é uma linguagem do amor. O serviço é uma maneira de nós servirmos ao Senhor e declararmos a Ele o nosso amor. Quando eu e você servimos na igreja, na casa do Senhor, a uma causa do reino de Deus, nós estamos agindo por amor ao Senhor. E quando nós servimos alguém, nós estamos dizendo para esse alguém: eu amo você. Você é importante para a minha vida. O serviço tem esse poder maravilhoso e extraordinário que a gente observa nessa cena descrita no cenáculo. Mas foi no cenáculo também que Jesus demonstrou o seu sacrifício. Ele pega o pão e o cálice
e traz uma declaração para conectá-los a essa realidade. Este é o meu corpo. Ele está dizendo, olha, eu vou ser partido por vocês. Esse pão que a gente parte agora, vocês verão em breve. Este pão sendo partido é o meu corpo sendo partido. Este cálice que agora vocês bebem, vocês vão se lembrar quando o meu sangue for vertido na cruz do Calvário, e vocês perceberão que aquele sangue que ali estará é o sangue que vai perdoar os pecados de vocês. Jesus se revela como aquele que vai se sacrificar, aquele que vai se entregar no cenáculo. Depois de terminado tudo o que aconteceu no cenáculo, eles saem dali cantando o hino e vão para o Getsemane. O Getsemane é um lugar diferente. Um lugar que eles já conheciam. Jesus já tinha participado com seus discípulos de tempos de oração no Getsemane algumas vezes, mas esta vez era uma vez única. Havia uma singularidade nela, havia uma percepção de que aquele instante, aquele tempo ali, seria um tempo diferente. Alguma coisa nova iria acontecer. Mas eles não sabiam que o Getsemane era o lugar da sujeição a Deus. A sujeição a Deus. Leia comigo, por favor, esse texto. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Foi no Getsemane que Jesus se sujeitou à angústia. Ele descreve essa angústia como uma angústia até a morte. Até a morte. Tal intensidade dessa angústia, que num instante especial, um anjo do Senhor se revela a Jesus para confortá-lo. Jesus está extremamente angustiado, que passa a suar gotas de sangue. Você já leu esse texto nas Escrituras. Jesus se sujeitou a essa angústia, a essa dor intensa, a essa pressão intensa, a esse momento intenso. Ele se sujeita a isso. Em seguida, ele se sujeita à oração. Uma oração difícil de ser feita. Porque você e eu sabemos, e já vimos nas Escrituras, diversas vezes em que Jesus operou milagres, em que ele rompeu histórias, em que ele mudou ciclos, que ele encontra uma pessoa que não vê e ela passa a ver, uma pessoa que não andava e ela passa a andar, uma pessoa que estava morta e ela volta à vida. Poder extraordinário no Senhor Jesus Cristo, mas há um poder maravilhoso na sujeição. Na sujeição. A oração de Jesus. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Eu não sei o quanto essa frase pega em você, mas ela me pega de jeito, porque ela me mostra que a minha oração, ela não pode ser uma determinação, ela não pode ser uma exigência, e que quando a minha oração não é respondida, eu não posso ficar de mal. Cá entre nós dois, muitas vezes, nas nossas orações, quando nós não recebemos o que nós pedimos, nós ficamos de mal com Deus. Talvez a gente não diga isso de maneira clara, mas no coração a gente sabe quando a gente está se sentindo assim. Portanto, essa frase, essa declaração de Cristo, ela me dá um choque, e ela me dá um checkmate, porque eu preciso entender que se o Filho de Deus, Jesus Cristo, se sujeitou a Deus em sua oração, quem somos nós dois para fazermos diferente? Mas nesse caso também, Jesus se sujeitou à traição. E essa descrição da traição, ela é muito bem descrita e apresentada por João. Ele diz assim no texto bíblico: tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim, e entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a
quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, também estava com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: sou eu, olha o que diz o texto: recuaram e caíram por terra. Jesus, de novo, lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos meus, dos que me deste. Então Simão Pedro, o que fez Simão Pedro? Puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? E você conhece o resto da história. Jesus pega a orelhinha de Malco, coloca no lugar, e se Malco tinha algum problema de audição, foi resolvido imediatamente também. Sujeição a Deus. Primeiro, o amor de Deus no cenáculo. Segundo, a sujeição a Deus no Getsemane. Terceiro, nós vamos juntos para o Gólgota. O Gólgota é o monte que é também conhecido como caveira. É o lugar das mortes, é o lugar das humilhações, é o lugar das múltiplas exposições. O Gólgota, no Gólgota nós vamos encontrar algo extraordinário: perdão de Deus. Leia comigo, por gentileza. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes. Por quê? Porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Lucas 23, 34. O primeiro perdão que Cristo oferece é o perdão para os opressores. Os opressores estão associados aos zombadores. Os opressores são aqueles que criaram toda essa história. Os opressores foram aqueles que manipularam a opinião pública, aqueles que criaram uma narrativa. Os opressores e os zombadores são aqueles que passavam e zombavam dele, e escarneciam dele, e jogavam palavras a respeito dele, tentando de alguma forma humilhá-lo. Esses são os opressores. E Jesus, olhando para os opressores, cá entre nós dois, disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O primeiro perdão é para os opressores. O segundo é para o malfeitor. Uma história das mais conhecidas. 2 malfeitores. Aliás, alguns dizem que são... alguém quando vai dizer assim, lembra daquela história do ladrão da cruz? Ele pode ter roubado muita coisa, mas a cruz eles não roubaram. Não são ladrões da cruz, são os malfeitores, fizeram alguma coisa errada e por conta disso eles foram condenados, e condenados à morte. Os 2 que estavam, um à direita, outro à esquerda, merecidamente, ou seja, em razão da sua prática, em razão dos seus atos, mas Cristo não. E há aquela conversa em que um quer inquiri-lo, provocá-lo, e o outro entra para responder ao outro e defender a Cristo. E a frase que entra para a história é: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus, quem lembra? Lembra a pessoa que está do seu lado, vê se ela esqueceu, fala para ela. E eu não sei se você está falando a coisa certa, você pode estar falando uma heresia aí, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Alguém pode dizer: eu não acho justo. Errou a vida inteira, e agora no finalzinho, agora, depois que fez com a minha tia, depois que fez com a minha mãe, depois que fez comigo, agora ele vai para o céu. São julgadores de plantão, são os analistas da vida alheia. São aqueles que querem estabelecer a graça para uns e não para outros.
Para quem vai a graça de Deus? Para quem Deus vai terminar a graça dele. E ele resolveu abraçar esse homem para mostrar para a gente que o nosso passado para Deus não importa. Que pela graça dele nós somos alcançados no nosso estado de pecado. E nós somos alcançados pela graça do Senhor, e Deus nos arranca da sujeira, da lama do pecado, e nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vem o perdão para os pecadores. Tem algum pecador hoje aqui? Levanta a mão para poder ver. Futuca quem não ergueu a mão, fala assim, você também. Você pode não saber, mas você também. A gente pode achar, olha só o que acontece, com você não. Com você não acontece isso, que eu sei disso. Mas tem gente que acontece o seguinte, a pessoa diz assim, olha, eu olhando assim para a minha vida com muita humildade, assim, analisando, nem analiso muito a minha vida, eu analiso a vida dos outros. Analisando a vida de quem eu conheço, eu estou muito bem, rapaz. Eu não sou tão pecador quanto a maioria, não. Esta é uma ilusão diabólica. Jesus toma conta. Ilusão diabólica. Sabe por quê? Porque essa ilusão, ela nos dá a impressão que a gente não precisa de perdão. Essa ilusão nos dá a impressão que a gente não precisa de perdão. Ou seja, que eu sou autossuficiente. Que eu estou bem. Está tudo bem comigo. Eu não preciso de nada. Eu nunca matei. Eu nunca roubei. Tem gente que diz, eu nunca colei. E eu estou meio esquecido. O sangue de Jesus no Gólgota é o símbolo do perdão para pecadores como nós. Os pecadores foram finalmente perdoados pelo poder extraordinário do Senhor. Até então, o sacrifício era dos cordeiros que eram oferecidos, dos animais que eram oferecidos. E aí este oferecimento, o sangue daquele animal, permitia que houvesse o perdão dos pecados para as pessoas. Mas agora, pela graça do Senhor, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E eu e você, embora pecadores, e seremos assim até o último dia da nossa vida, nós já temos uma sinalização extraordinária. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós somos perdoados pelo sangue de Jesus, o maravilhoso Jesus. O amor de Deus no cenáculo, a sujeição a Deus no Getsemane, o perdão de Deus no Gólgota, vamos para o sepulcro. O sepulcro parecia ser o final da história. Acabou. O sepulcro é o lugar da dispersão. Aí, pessoal, foi bom. Mas aquele sonho nosso não deu certo. Alguns deles estavam pensando que Jesus seria um líder político. E que nessa perspectiva política, Jesus estaria agora enfrentando o Império Romano. Ele seria o rei dos judeus, do ponto de vista político, para enfrentar o Império Romano e gerar a liberdade para aquele povo. Ou seja, quando Jesus morre esse sonho. Para algumas pessoas, Jesus era aquele que multiplicava os pães. Olha que coisa maravilhosa. Ande com ele, você vai ter sempre pãozinho na sua casa. E junto com o pão, peixe, que também multiplicava pães e peixe. Então, quando morre Jesus, quando há o sepulcro, a expectativa de alimento dado de graça por ele, de um benefício que aparecia, também se rompe. Mas aqueles que tinham ouvido a respeito das declarações de Jesus Cristo a partir da sua vida, dizendo da sua morte e da sua vitória sobre a morte, eram por ele alimentados de que haveria algo além do sepulcro. Então agora eu aprendo que a morte não é o fim.
Leia comigo, por gentileza. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem se entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Então, repete essa última frase. Então se lembraram das suas palavras, sinal de que ele já havia falado sobre isso anteriormente, e eles tinham esquecido. Mas agora eles estão diante do poder de Deus e a vida que vence a morte. Até então, o sepulcro era o final. Era o sinal de acabou. Não tem mais jeito. Foi bom. Deu esperança. Mas você sabe que a esperança frustrada, ela traz um mal-estar terrível. Uma sensação de abandono, de desilusão. Mas ao terceiro dia, quando ninguém mais esperava, a pedra que estava posta na frente do sepulcro, ela saiu. E quando chegaram para ver aonde estava Jesus, o morto, não o encontraram, porque ele ressuscitou, porque ele venceu a morte. Porque a morte não foi capaz de detê-lo, não foi capaz de trazê-lo ao limite. Jesus venceu a morte pelo poder extraordinário de Deus. E este poder de Deus é o poder que se manifesta na nossa vida, para que eu e você vivamos uma vida nova, cheia da presença dEle. A morte não é o nosso fim. Olha, você pode ter certeza que a dor da morte, na minha visão, a morte, a minha definição pobre, mas verdadeira, é uma definição simples, mas fruto de experiência. A morte é um buraco. A morte é um buraco que você olha aquilo, meu Deus, que dor, não há como cobrir. A morte é isso. Mas Jesus, o que Jesus faz? Ele desvenda os nossos olhos, tira aquelas nuvens que estão ali fechando, e a gente não consegue ver nada, como se estivesse dentro de um túnel, e pela graça de Deus, vai se abrindo, e o céu azul volta a brilhar, porque nós cremos no poder extraordinário do Senhor, e aqueles nossos que já foram chamados à presença de Deus, um dia nós encontraremos com eles, para vivermos a vida plena, na presença do Senhor, porque Ele é a vida que vence a morte. O meu Redentor vive. É a declaração extraordinária da Páscoa, a mensagem de Cristo para a gente, passando pelas etapas inteiras ao longo da caminhada com seus discípulos. Ora estava no mar, ora estava no deserto, ora estava dentro de uma casa, andava de dia, andava de noite, andava sobre as águas. Jesus pegou tempestade, Jesus pegou bonança, e os seus discípulos ali com ele, aprendendo, ouvindo da sua palavra, recebendo. Que experiência extraordinária. Mas agora eles entram no cenáculo, embora não soubessem claramente, era o momento final, era a etapa final daquela história. O cenáculo, no cenáculo eles experimentam a profundidade do amor de Deus, o amor de Deus. Jesus os conduz ao Getsemane, para que eles aprendessem sobre a sujeição a Deus. Depois ele os leva ao Gólgota, para que eles aprendam a respeito do perdão de Deus. E finalmente, eles chegam ao sepulcro, para aprenderem sobre o poder de Deus. E ao final dessa caminhada, Jesus nos convida a seguir a caminhada com Ele, a seguir a nossa peregrinação neste mundo, até o dia em que a gente chegar ao final dessa história. Mas que coisa maravilhosa é saber e relembrar que a nossa vida não se limita a esta vida, e que o poder da vida, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, matou a morte, e a morte morreu. E agora eu e você temos a convicção em Cristo
pela graça, nos apropriamos dessa verdade, nós estaremos para sempre com o Senhor, na glória, na glória. Eu não sei quanto tempo a gente vive aqui, mas lá é a eternidade. Lá a gente vai entender o que é o para sempre. A gente vai entender o que é proximidade, relacionamento verdadeiro. Lá nós vamos andar nas ruas de ouro, no mar de cristal. Lá nós vamos encontrar com pessoas extraordinárias. E a gente pode ter perguntas e dúvidas sobre esses assuntos. Eu quero convidá-los a deixar as dúvidas de lado. E é só pensar: meu Jesus estará lá. O nosso amado Jesus. E com Ele nós vamos estar para sempre. Esta é a mensagem extraordinária da Páscoa. A vida venceu a morte. Cristo está vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero orar com você, meu irmão e minha irmã. Você que está com seu coração grato pela vida que você já recebeu nele. Você que quer ter a certeza da sua salvação e da vida eterna, quer dizer: Jesus, a minha vida não me pertence, a minha vida pertence ao Senhor. Eu quero ter essa certeza, eu não quero ter medo da morte. Olha, não precisa ter medo da morte. Confie no Senhor, confie no Senhor. A dor quando alguém parte é muito grande, é um buraco, como eu disse. Mas existe o consolo extraordinário do Espírito Santo de Deus. E este mesmo Espírito Santo testifica com o meu espírito que nós somos filhos de Deus e viveremos para sempre na presença dEle. Vamos orar, venha. Deixe seu lugar e venha. Vamos agradecer, vamos interceder, vamos orar pelos enfermos, vamos orar pelas famílias, vamos celebrar a bênção da vida. E vamos confiar que após esta vida estaremos para sempre com o Senhor. Pode deixar o seu lugar, venha à frente. Nós vamos orar juntos. O Espírito Santo de Deus está te tocando, venha. Não fique aí. Quem fala com você é o Espírito Santo. Não fique envergonhado, envergonhada. Não é lugar para se sentir envergonhado. É lugar para ter liberdade. Casa de Deus é liberdade, onde a gente não repara o outro, a gente simplesmente desfruta dessa graça maravilhosa, desse amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feche seus olhos, feche seus olhos, feche seus olhos. Deus amado, em Cristo Jesus nós oramos. Obrigado, obrigado, amado Jesus. Obrigado, amado Jesus, por nos ensinar tanto no cenáculo. Obrigado, amado Jesus, por nos ensinar tanto no Getsemane. E que momento sofrido para o Senhor Jesus. Que momento doloroso, angústia até a morte, suor em gotas de sangue. Jesus, obrigado por não ter desistido, Jesus. Obrigado pela sua sujeição a Deus. Obrigado por ter enfrentado toda essa dor e esse horror, que não é uma história, é uma verdade. Aconteceu. Obrigado, Jesus, porque no Gólgota o Senhor nos ensina a perdoar, no momento mais doloroso, fisicamente, no momento em que os pecados de toda a humanidade estavam sobre o Senhor Jesus. O Senhor ainda disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E quando todo mundo achou que já tinha acabado, quando os opressores, os zombadores, já celebravam a vitória, o Senhor mostrou que a última palavra é do Senhor, que quem define o final da história é o Senhor. Oh Senhor, muito obrigado, porque apesar de todas as dores e horrores, o mundo inteiro ouviu: Ele vive. Ele vive. Obrigado, amado Jesus. Obrigado, Senhor Deus amado. Obrigado, Espírito Santo amado,
por nos abraçar e mostrar que o nosso passado não importa diante do poder presente do Senhor e da construção de uma vida na Tua presença no futuro. Obrigado, Senhor, porque há consolo na Sua presença, há conforto, a paz de Deus que excede a todo entendimento. Obrigado, Jesus, por fortalecer a nossa vida e nos mostrar que nada é mais forte que o Seu poder. Ministra sobre nós a certeza absoluta da salvação e da vida eterna. Nós Te glorificamos, em nome de Jesus de Nazaré, que está vivo. Aleluia. Amém. Amém. Dê um abraço a quem está pertinho de você. Miserável e ferido, estava cego e perdido, sem esperança para viver. O pecado separou-me, a morte me aprisionou. O abismo era profundo, mas seu olhar me encontrou. Caminho criou sobre toda a escuridão, o seu trono deixou para habitar meu coração. Ali naquela cruz minha dívida pagou, quebrou todas as cadeias e agora livre sou. Obrigado, meu Senhor Jesus, pelo sangue que verteu na cruz. Obrigado, meu Senhor Jesus, das trevas me tirou e agora estou na
estou na Amém. Esse momento de consagração é um momento de graça e de compromisso. Nós acabamos de louvar ao Senhor agradecendo pelo que Ele tem feito na nossa vida. E na verdade, se olharmos para a nossa história, quantas coisas o Senhor tem feito na nossa vida, não é verdade? O quanto Ele tem cuidado da gente, direcionado a gente. Em alguns momentos a gente achava que não ia dar, e deu, porque o Senhor estava lá conosco. Aliás, porque o Senhor está conosco. Deus tem guardado a sua vida, meu irmão. Deus tem guardado a sua vida, minha irmã. Em todas as áreas, inclusive financeira também. O nosso Deus é o único Rei dos Reis, o único Senhor dos Senhores. E conscientes disso, nós participamos e estamos envolvidos com essa obra, com essa consagração diante do Senhor. Temos várias maneiras para fazer isso, mas hoje, além de orarmos consagrando nossos dízimos e ofertas ao Senhor, vamos orar agradecendo também. Agradecendo pelo que temos. Aliás, se não temos, é porque o Senhor sabe que talvez não seja a hora da gente ter agora. Então vamos agradecer pelo que o Senhor tem guardado na nossa vida. Ele tem cuidado na nossa história. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, que privilégio nosso de estarmos na Tua casa e de participarmos da Tua obra com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Isso é graça e também faz parte de um compromisso com o Teu reino. Senhor, tem misericórdia de nós quando às vezes olhamos para outros lugares e ficamos até sem esperança. Mas o Senhor tem guardado a nossa vida. O Senhor tem guardado cada família que está aqui. Senhor, louvado seja o Seu santo nome. Não deixe a gente perder de vista que o Senhor é o nosso Deus. É o Senhor que nos sustenta, nos guarda. Consagramos diante do Senhor os nossos dízimos, as nossas ofertas, a nossa vida. Mas, Pai, neste momento a gente também quer agradecer. Agradecer por tudo que temos. Tudo que temos é graça do Senhor. A roupa que vestimos é graça do Senhor. A casa que moramos é graça do Senhor. Louvado seja o Senhor. E alguns irmãos ainda talvez não tenham recebido aquilo que tanto desejam. E talvez não seja tempo ainda. Louvado seja o Senhor por isso também. Nos dê a consciência e a tranquilidade de saber que o Senhor é Deus. E o que o Senhor guarda a nossa vida. Receba, Senhor, as nossas vidas, as nossas ofertas e os nossos dízimos para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.